Você já parou para pensar que força é essa que moveu as águas lá no comecinho da criação? Uma energia tão poderosa que consegue transformar gente comum em líderes, em artistas geniais. Ó, não pula este conteúdo não, porque hoje a gente vai desvendar o segredo de Ruach HaKodesh, o sopro divino, e entender como essa mesma força pode transformar a sua vida. Fica com a gente, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. E nós somos os apresentadores do podcast 8 Bits de Informação Útil. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. É uma alegria imensa ter a sua companhia aqui. E ó, aproveita que tá aqui e já segue a gente no Spotify, se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. Isso mesmo, e lá no Spotify a gente está também como 8 Bits de palavras transformadoras. A nossa proposta aqui, gente, é uma jornada completa pela Bíblia Sagrada, sabe? Capítulo por capítulo, mas com uma linguagem que todo mundo entende, com reflexões bem profundas e, que é o mais importante, com uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Exatamente. Dá uma olhadinha na descrição desse episódio para você acompanhar os destaques de hoje, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e vamos começar essa análise que tá incrível. Então, Laura, nossa história começa aqui, né? No início de absolutamente tudo. A primeira vez que a Bíblia fala desse espírito, já coloca ele no centro da criação. É uma imagem de um poder imenso, uma presença antiga, sabe? Primordial. E que se movia sobre o caos para trazer ordem. É uma coisa tão linda de se pensar, não é? Antes de qualquer coisa existir, ele já estava lá, preparando o cenário todo para a vida poder acontecer. E essa, meu amigo, minha amiga, é a pergunta de ouro da nossa conversa de hoje. Como é que a gente sai dessa imagem tão grandiosa, tão misteriosa lá do início e chega numa compreensão mais clara do que esse espírito significa e, principalmente, de como ele age? É uma pergunta excelente, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender de verdade, a gente precisa ir lá na raiz da palavra. Pois é, e o primeiro passo é esse: entender a palavra em si, na sua origem, nas suas primeiras aparições na Bíblia. A chave para desvendar tudo isso está no significado original dela em hebraico. A palavra em hebraico é ruach. E o que eu acho mais interessante é que não é uma coisa totalmente abstrata. Ruach pode ser o vento que a gente sente no rosto, sabe? O sopro que enche os nossos pulmões de ar. Exatamente, amor. E essa conexão com o nosso mundo físico ajuda demais a gente a entender. Não é uma ideia distante, é algo que a gente quase consegue sentir. É a energia de Deus em ação, a força vital dele se manifestando de forma concreta. E o que eu acho fascinante, como a gente pode ver aqui nessa tabela, é que a Bíblia usa pequenas variações de Ruach para mostrar as diferentes faces da ação de Deus. Não é uma coisa só, engessada. Isso mesmo. Ruach Elohim, por exemplo, é essa força criadora e universal que a gente viu lá em Gênesis. Agora, quando fala Ruach YHWH, já é algo mais específico. É o poder de Deus capacitando pessoas escolhidas para missões divinas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E é exatamente esse ponto que nos leva para a próxima parte da nossa análise. O Ruach, lá no Antigo Testamento, não era só uma presença passiva, uma energia no ar. Não, era uma força ativa, um poder dinâmico que equipava as pessoas para tarefas muito específicas. O Espírito de Deus agia de uma forma muito visível, sabe? Externa. Ele vinha sobre os juízes, sobre os reis, os profetas. Ele dava para eles a habilidade de liderar, de falar a palavra de Deus e, olha que coisa mais linda, até de criar a arte para propósitos sagrados. Era um poder que era dado com um objetivo muito claro: cumprir os planos de Deus aqui na Terra através da vida dessas pessoas. Olha só esse exemplo concreto de Bezalel. Ele foi cheio do Espírito para construir o tabernáculo e não era só uma inspiraçãozinha, não. A Bíblia fala em sabedoria, entendimento, ciência, capacidade técnica. Nossa, isso ilustra de uma forma brilhante como o poder de Deus se manifestava de um jeito muito prático. É o Espírito de Deus capacitando um artesão com uma genialidade que não era dele. É fantástico. E a história de Saul é outro exemplo que me impressiona. Um rapaz do campo que, de repente, o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele se transforma em outro homem. É uma transformação radical mesmo para assumir um papel de liderança. Ele foi capacitado com um dom profético que ele não tinha. Mas é importante a gente perceber, a transformação aqui ainda era para fora, para uma função específica. E a história não para por aí, né? Exatamente. A história dá uma virada crucial. Os profetas começaram a anunciar uma mudança muito profunda no papel do Espírito. Ele não ia mais agir apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma mudança de uma capacitação externa para uma transformação interna, uma virada de chave completa. Essa profecia de Ezequiel é sinceramente radical.
Ele não está falando de poder para construir alguma coisa ou para liderar uma nação. Ele está falando de uma cirurgia espiritual. É isso mesmo. É uma promessa de mudança de caráter, de natureza. Tirar um coração de pedra e dar um de carne. O ponto mais importante aqui é a interiorização do espírito. Ele não viria mais sobre as pessoas, mas habitaria dentro delas. É uma mudança profunda. E esse slide aqui conecta os pontos de uma forma fantástica. De um lado, a gente tem a promessa do profeta Joel de que esse espírito seria derramado não só sobre alguns escolhidos, mas sobre toda a carne. E do outro lado, lá em Atos, o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo sendo derramado sobre todo mundo que ouvir a palavra. O alcance se expande de uma forma universal, exatamente como tinha sido prometido. É lindo de ver. E isso nos leva, então, para a próxima fase da história. Vamos ver agora como esse espírito que foi prometido opera na narrativa do Novo Testamento, assumindo papéis ainda mais amplos e, o principal, muito mais pessoais. Reparem só na mudança de foco. As funções agora são profundamente pessoais, relacionais. O Espírito Santo se torna o nosso consolador, que nos conforta, o guia, que nos ensina o caminho, o selo, que nos dá a garantia da salvação. Ele não só capacita para tarefas, como a gente viu no Antigo Testamento. Agora, ele constrói a comunidade, a igreja e a profunda relação de cada pessoa com Deus. É uma coisa muito mais íntima, muito mais próxima. Exato. E se o Espírito agora mora dentro da pessoa? Como é que essa presença se manifesta no dia a dia? Como a gente vê isso na prática? Laura Mendes. A resposta é linda. A Bíblia nos diz que a evidência são traços de caráter que ficam visíveis e que são chamados de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Essas qualidades são a marca, sabe? A assinatura da obra do Espírito dentro de alguém. Não é algo que a gente força, é algo que nasce de dentro para fora. E aqui está o contraste direto com o que a gente viu lá no começo. O foco muda do poder externo para uma função específica, para a transformação interna do caráter. É a prova viva daquela cirurgia espiritual que Ezequiel prometeu. E para a gente finalizar, vamos sintetizar tudo o que a gente conversou aqui em um resumo que a teologia muitas vezes escreve como as 7 funções ou as 7 manifestações principais do Espírito. É uma forma de organizar todo esse poder. Então a gente tem a sabedoria para a gente poder fazer as escolhas segundo a vontade de Deus, o entendimento para compreender as verdades profundas da fé, o conselho para nos guiar nas decisões. Eduardo Mendes, a fortaleza para nos dar força para resistir às provações. O conhecimento, que não é o intelectual, mas o de conhecer a Deus de forma íntima. O temor do Senhor, que é aquela reverência profunda, aquele respeito. E por fim, o Espírito do Senhor, que é a unção, o poder que une tudo isso. É a culminação de toda a obra dele em nós. E assim, gente, a gente conclui a nossa análise de hoje. A jornada do Ruach HaKodesh vai daquele sopro sobre as águas, lá no início de tudo, até a transformação do coração humano. E a pergunta que fica para todos nós refletirmos é essa. Eduardo Mendes, como é que essa mesma força, que é criativa, que é capacitadora e transformadora, continua a agir no mundo e na vida de cada um de nós hoje? A resposta, talvez, esteja na nossa busca diária e na manifestação contínua do fruto dele em nós.